Bom dia, nono ano. Nós vamos continuar falando da Europa e Ásia Geopolítica, capítulo 11. Hoje nós vamos estar falando na página 28, Iugoslávia. A Iugoslávia, ela se tornou um país depois da Primeira Guerra Mundial, com a reunião de diferentes povos e quase duas dezenas de minorias étnicas. Para acomodar tamanha diversidade, formou-se um Estado federal, isto é, uma federação composta de 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Montenegro. Na década de 1970, foram criadas duas províncias autônomas, Kosovo e Voivodina, embora subordinadas à Sérvia. A etnia mais numerosa era dos sérvios, cristão-ortodoxos, que constituíam mais de um terço da população da Iugoslávia. Eles ocupavam a República da Sérvia, são maioria em Voivodina e representam minorias nas demais repúblicas. Os croatas, de formação católica, era a segunda etnia mais numerosa, representando cerca de 20% da população iugoslava. 3/4 vivem na Croácia e o restante está espalhado pelas demais repúblicas e províncias. Os eslovênios constituem o terceiro povo mais numeroso da federação, representando 8% da população. Estão concentrados na Eslovênia, entre a Croácia e a Áustria. Os albaneses são quase tão numerosos quanto os eslovênios e constituem a maioria da população da província de Kosovo. Os kosovares, além de macedônios e montenegrinos, que predomina respectivamente a Macedônia e Montenegro. A região conta com numerosas minorias étnicas, como os húngaros e os turcos. Essa profunda diversidade étnica foi a raiz da divisão do país em várias repúblicas, pois a população majoritária de cada região reivindicava autonomia. Em 1945, a Iugoslávia adotou o sistema socialista, porém, a partir de 1948, o país se rebelou contra o rígido controle exercido pela União Soviética e passou a adotar uma linha independente entre os países socialistas. O presidente Tito, que governou o país de 1945 até a sua morte em 1980, era um dos líderes dos países não alinhados. Tito conseguiu manter a Iugoslávia unida. Sua estratégia era equilibrar o poder das várias repúblicas, daí a divisão da Sérvia e a criação das províncias autônomas de Voivodina e Kosovo. Como ele previa que poderiam surgir problemas após a sua morte, estabeleceu um sistema rotativo para a presidência do país, entre as 6 repúblicas da federação. Esse sistema não deu resultado. No início da década de 1990, as divergências políticas se tornaram insuperáveis. Em maio de 1991, os sérvios impediram a posse do croata Stipe Mesic na presidência do país. Eles temiam que um presidente croata atendesse às reivindicações da Croácia e da Eslovênia. As repúblicas mais ricas, que pretendiam estabelecer uma confederação de estados soberanos. A Croácia e a Eslovênia reagiram e, contando com o apoio internacional, sobretudo da Alemanha, declararam sua independência em junho de 1991. O governo central, dominado pelo sérvio, ordenou um ataque do exército federal contra esses dois países. Na Eslovênia, a guerra foi curta, garantindo a vitória ao novo país. Na Croácia, ao contrário, os combates se prolongaram por mais de 6 meses, o que causou muita destruição e milhares de mortes. Nesse país, a proporção de sérvios na população era bem maior que na Eslovênia, de 12% e 2,2%, respectivamente. Em 15 de janeiro de 1992, a Comunidade Econômica Europeia reconheceu a independência da Croácia e da Eslovênia, tornando oficial o seu desmembramento da Iugoslávia. Sua divisão prosseguiu com o desligamento da Macedônia e da Bósnia e Herzegovina. E em 2006, Montenegro decidiu se separar da Sérvia.
Kosovo e Vojvodina continuam com situações indefinidas. A independência de Kosovo foi reconhecida pelos Estados Unidos e principais países da União Europeia, mas a Sérvia, apoiada pela Rússia, não a reconhece, assim como fazem a maioria dos sérvios em Kosovo. Aqui está o mapa da Iugoslávia antes da fragmentação e a Iugoslávia após a fragmentação. Aí vocês reparam quantos países se fundou na Iugoslávia, né? Na página 30, Tchecoslováquia. Em 1918, depois de permanecerem por muitos séculos sob domínio estrangeiro, dois povos de origem eslava, tchecos e eslovacos, proclamaram a República da Tchecoslováquia. Desde a época de sua formação, houve rivalidade entre dois povos e a possibilidade de separação sempre esteve presente. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os eslovacos conseguiram manter uma nação separada. Contudo, terminada a guerra, o país foi reunificado e assim permaneceu até 1993, quando surgiram oficialmente as duas repúblicas, República Tcheca e Eslováquia. Os fatores que levaram à divisão do país em duas repúblicas não foram apenas de ordem econômica, mas principalmente de caráter social, por causa do desgaste do socialismo. A falta de liberdade e a insatisfação popular tomaram conta do país. Em 1968, diante dos apelos da população, o governo propôs a realização de importantes mudanças no sistema econômico e social, visando a um socialismo de face humana, isto é, mais democrático, apesar da manutenção do poder pelo Partido Comunista. Essas mudanças, gente, aqui está um vento, porque eu acho que vai chover, então imagina. Essas mudanças ficaram conhecidas como Primavera de Praga e compreendiam basicamente as seguintes medidas: garantia de direitos individuais e liberdade de expressão, criação de cooperativas agrícolas independentes do governo, participação dos trabalhadores nas decisões das empresas, com direito a escolher o que produzir e para quem vender a produção, formação dos sindicatos sem a tutela do governo. No entanto, a União Soviética, temendo que essas mudanças se espalhassem por outros países de sua área de influência, usou a defesa do socialismo como pretexto para invadir a Tchecoslováquia e sufocar o movimento que caminhava em direção à liberdade. Surgiram manifestações de desagrado, mas o socialismo deixou de existir na Tchecoslováquia somente um mês após a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. Isso ocorreu em um episódio que ficou conhecido como a Revolução de Veludo, por não ter havido derramamento de sangue. Em 1992, houve a separação pacífica entre tchecos e eslovacos, constituindo cada povo ao próprio país. Em 1º de janeiro de 93, surgiram oficialmente as duas repúblicas. Com o fim da Guerra Fria, aqui, olha, vocês têm uma atividade para fazer. Pode pular a atividade da página 31. Nossa, o vento tá terrível. Eu já tô toda descabelada, gente. Página 32, Geopolítica e conflitos no continente asiático. Pela sua extensão e localização, a Ásia é um espaço muito importante para o mundo do ponto de vista estratégico. Além disso, sua diversidade étnica, cultural e econômica faz dessa região um local de tensões e conflitos históricos, como veremos a seguir. Oriente Médio. 3 fatores tornam o Oriente Médio um espaço histórico de tensões. O primeiro deles é a posição geográfica, pois há 3 estreitos de vital importância econômica e geopolítica dessa região. O estreito de Bósforo, controlado pela Turquia. Esse estreito liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, conectando a Europa a diversos países asiáticos. O estreito de Hormuz, situado no sudeste da Península Arábica, liga o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia.
É por ele que passam as grandes rotas de petróleo destinado à exportação, o que confere à região grande importância estratégica. Canal de Suez, construído entre a Ásia e a África, a noroeste da Península Arábica. Ele liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Até meados do século XX, esse canal tinha papel muito relevante no comércio entre o Ocidente e o Oriente. Outro fator é a grande quantidade de petróleo na região, substância estratégica para o desenvolvimento da economia moderna. Estima-se que o Oriente Médio tenha quase metade das reservas de petróleo conhecidas no mundo. O terceiro fator é a diversidade étnica, pois as variadas culturas e práticas religiosas costumam estar por trás de muitos conflitos existentes naquela região. O conflito árabe-israelense, página 33. O principal conflito do Oriente Médio é o árabe-israelense. O atual Estado de Israel tem origem no sionismo, palavra que vem de Sion, colina da antiga cidade de Jerusalém. O movimento sionista surgiu na Europa no fim do século XIX e pregava a criação de um país livre sem perseguição aos judeus. A primeira reunião dos sionistas foi realizada na Basileia, Suíça, sob a coordenação do judeu austríaco Theodor Herzl. Na ocasião, foi aprovada a criação de um Estado judeu na Palestina, região considerada o berço do judaísmo. Com isso, esperava-se fixar e abrigar os judeus procedentes da Europa Oriental, onde eles eram perseguidos por movimentos antissemitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a perseguição nazista aos judeus, a morte de milhões de judeus nos campos de concentração é chamado de Holocausto. Aumentou o apoio internacional à criação de um Estado judeu na Palestina. Quando a guerra terminou, a administração inglesa era responsável pela área, retirou-se e a tarefa de resolver os impasses na região foi passada para a ONU. Em 1947, a ONU dividiu a Palestina em 3 áreas: 56,7% das terras para o Estado judeu, 42,6% para o Estado palestino e 0,7% para um território internacional neutro, que correspondia à cidade de Jerusalém. No entanto, a resolução não agradou aos palestinos, que a rejeitaram, alegando terem sido prejudicados na partilha do território. Mesmo assim, em 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel, tendo como primeiro-ministro Davi Ben-Gurion. A primeira de uma série de guerras eclodiu imediatamente após a ação da ONU. Egito, Síria, Líbano, Iraque, Transjordânia, atual Jordânia e palestinos atacaram o recém-criado Estado de Israel. O conflito terminou em 1949, com a vitória de Israel e o fim do Estado da Palestina, que na verdade nem chegou a ser criado. Começava aí o drama dos palestinos, um povo sem pátria. A partir daquele momento, gente, eles não tinham mais um lugar para eles morarem, que seria deles mesmo, né? A chegada maciça de judeus ao Estado de Israel intimidou a população local, e cerca de 800 mil árabes fugiram. A economia do novo Estado cresceu com contribuições internacionais e as situações políticas difíceis levaram o país a se aliar à França. Um momento, gente. Eu vou encerrar essa aula agora e a gente continua na segunda, tá ok? Tchau!